Olá, minhas amigas e meus amigos, o ponto alto desta quinta-feira, 9 de setembro. Já vou falar com vocês a respeito da nota à nação do presidente Bolsonaro, mas antes vamos falar sobre o dia 9, né? Hoje é dia do veterinário. O Brasil tem 85 mil veterinários. Eu sei que na cidade a pessoa pensa no veterinário, aquele que trata de animais domésticos, né? Agora, a grande importância do veterinário no país, que é o maior exportador de carne do mundo, de carne bovina, né? Exporta 2.200.000 toneladas de carne bovina por ano, um dos maiores exportadores de aves, né? 500 mil toneladas, quase 500.000 de toneladas. Olha a importância do veterinário no campo, né? Na cidade está lá tratando dos nossos queridos companheiros, cães, gatos, né? Mas faz um grande serviço na produção da proteína, né? E uma outra data de hoje, dizem que é a invenção do cachorro-quente, que a maior parte do mundo chama de hot dog, né? Eu sei que no tempo que eu trabalhava no Uruguai e Argentina, lá era o panchito, né? Que é a salsicha dentro de um pão, né? Mas na maior parte é chamada de hot dog mesmo, né? O cachorro-quente aqui no Brasil. Bom, eu não dei a data, 1884. Quer dizer, já está para lá de centenário o cachorro-quente. Bom, então não esqueça de se inscrever e ao final de dar o seu like, ou o seu dislike, ou gostei ou não gostei. Bem, gente, então, o principal assunto de hoje, talvez o único, com todos os seus desdobramentos, é a Declaração à Nação, assinada pelo presidente Bolsonaro. O presidente ontem, quando sentiu, e todos sentimos a gravidade da situação, quando os caminhoneiros passaram a fechar todas as estradas do país, se concentrando inclusive aqui na esplanada e não saíram ainda, né? Era grave, né? Todo mundo pensou, vai se repetir aqueles 10 anos, aqueles 10 dias de maio de 2018 no governo Temer, que foi uma debacle na economia que estava se recuperando. Como a gente sabe, no governo Dilma a economia caiu 7,5%, e o desemprego foram a 12 milhões, né? E estava havendo a recuperação já por boas medidas do governo Temer. E aí entrou aquela greve dos caminhoneiros, que foi um desastre para a economia do país. O presidente preocupado, eu falei com ele há pouco, e me disse que ele estava disposto a falar ontem à noite à nação e se dirigir aos caminhoneiros, né? E explicar a situação, né? Que voltassem a trabalhar, porque quem seria atingido seria o povo. Aí ele se substituiu por uma mensagem direta aos caminhoneiros, né? Em que ele pede que voltem em paz, que deixem que ele, presidente, resolveria os problemas com os outros poderes, né? Que confiassem nele, mas que voltassem ao trabalho, porque o povo que mais precisa, os mais pobres, é que seriam prejudicados. Imaginem o desabastecimento de combustível, de ração. Imagina a ração, a gente falou em aves há pouco, para um aviário. Vocês estão lembrados dos milhões de pintinhos que morreram de fome naquela outra greve, né? Só para citar e ele se reuniu com os ministros ontem à noite, aí fez um esboço de uma nota, né? E aí hoje resolveu entrar em contato com esse presidente Temer, que veio a Brasília. Os dois ficaram 1h30, mais ou menos, conversando e dando uma rebuscada nesse manifesto, uma revisão. O presidente Temer ajudou o presidente Bolsonaro. E por que o presidente Temer? Porque o presidente Temer foi quem indicou Alexandre de Moraes, que é digamos, o pomo da discórdia, né? Com aquele inquérito da fake news, o inquérito do fim do mundo, como chama o ministro Marco Aurélio, em que o próprio ofendido é quem investiga, quem denuncia, quem julga e quem prende,
né? Ou seja, é um inquérito ilegal, com prisões arbitrárias, com prisões por crime de opinião, né? Quando o normal seria que tudo isso se encaminhasse para o devido processo legal, né? Lá para os crimes de injúria, calúnia, difamação, incitação ao crime, seja lá o que for, né? E, bom, mas enfim, aí saiu esse manifesto à nação que eu vou ler para vocês, né? O presidente tinha ouvido ontem também as manifestações de Fux, do presidente da Câmara, do presidente do Senado, do presidente do Supremo, né? E por essa razão estava pensando em falar à nação, que substituiu por esse manifesto. Então vamos ver o manifesto, depois eu falo um pouco mais a respeito, né? Então diz assim: no instante em que o país se encontra dividido entre instituições, é meu dever como presidente da República vir a público para dizer: nunca tive intenção de agredir quaisquer dos poderes. A harmonia entre eles não é vontade minha, mas determinação constitucional que todos, sem exceção, devem respeitar. Está lá no segundo artigo da Constituição. Os poderes são independentes e harmônicos. Independente significa também que um poder não tem que se meter na jurisdição do outro, não? O presidente da República não tem que se meter em sentenças judiciais, o judiciário não tem que fazer leis, né? Quem faz lei é o legislativo, e assim por diante. Bom, sei que boa parte dessas divergências decorrem de conflitos de entendimento acerca das decisões adotadas pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das fake news. Então aí já identificou. É nesse inquérito da fake news com Alexandre de Moraes. É Alexandre de Moraes com esse inquérito da fake news. Já mostrou onde está o atrito. Mas na vida pública, as pessoas que exercem o poder não têm direito de esticar a corda a ponto de prejudicar a vida dos brasileiros e sua economia. Tá aí, ele viu as consequências do gesto dos caminhoneiros, por exemplo, a reação dos caminhoneiros, né? Ele no 7 de setembro tentou apaziguar aqueles que estavam mais exaltados, né? Assumindo a irritação toda, a indignação com principalmente esse ministro do Supremo. De certa forma ajudou, porque se tivesse feito um gesto, teriam feito alguma coisa lá no Supremo, e não houve nada, né? Por isso quero declarar que minhas palavras, por vezes contundentes, decorreram do calor do momento e dos embates que sempre visaram ao bem comum. Aí ele dá um meia-culpa, e essa frase aí equivale: olha, me desculpa pelos excessos. E houve excessos, sim, por exemplo, chamar ministro de canalha, né? Aí ele dá uma recuada e mostra humildade. Em que pesem suas qualidades como jurista e professor, existem naturais divergências em algumas decisões do ministro Alexandre de Moraes. Ele dá um sinal, uma bandeira de paz lá: olha, eu reconheço que o ministro tem qualidades como jurista e professor, mas há divergências. Então, é um aceno para Alexandre de Moraes. Eu estou dizendo, interpretação minha. Eu falei lá no início que conversei com o presidente, mas não conversei sobre interpretação, né? Sendo assim, essas questões devem ser resolvidas por medidas judiciais que serão tomadas de forma a assegurar a observância dos direitos e garantias fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição Federal. Aí ele está dizendo o que está sendo negociado. Medidas judiciais, eu interpreto, eu imagino que seja, né? Olha, esse inquérito ilegal, tudo bem, vamos encaminhar para o devido processo legal os que estão sendo investigados. Eu tenho falado nisso aqui todo dia, por isso que eu estou ressaltando isso hoje, né? É o caminho. É o caminho para o Supremo se livrar desse peso na sua biografia. Manda para o devido processo legal. Faz a notícia crime: olha, esse aqui me ofendeu, caluniou, ameaçou. O crime de ameaça é diferente, não é isso que a gente está vendo por aí, né? A gente usa crime de ameaça, mas não é, né? Crime de ameaça é coisa mais grave, tem que ter a materialidade, a capacidade de executar a ameaça,
de ficar comprovado que foi para alguém fazer ou deixar de fazer alguma coisa. É mais complicado, né? Digamos que é incitação à violência, alguma coisa assim, né? Então, encaminhar para o devido processo legal, para o Ministério Público, que estava ausente desse inquérito do fim do mundo, né? Estava fora das dependências do Supremo. Vocês sabem disso, eu falo nisso todos os dias, né? Então, pelo que ele está dizendo aqui, serão tomadas medidas judiciais que serão tomadas de forma a assegurar. Tá? É um futuro muito positivo, não é um futuro condicional. Reitero meu respeito pelas instituições da República, forças motoras que ajudam a governar o país. Tá? Olha, eu respeito as instituições. Democracia é isso, executivo, legislativo, judiciário trabalhando juntos em favor do povo e todos respeitando a Constituição. Tá assinando embaixo, olha, eu respeito a Constituição, eu quero todo mundo junto, né? Parece que está abrindo assim, puxa, vamos nos encontrar de novo, né? Fux disse, cancelou aquela reunião e tal, vamos de novo. Sempre estive disposto a manter diálogo permanente com os demais poderes pela manutenção da harmonia e independência entre eles. Finalmente, quero registrar e agradecer o extraordinário apoio do povo brasileiro com quem alinho meus princípios e valores e conduzo os destinos do país. Foi isso que ele escreveu. Eu acho que poderia, né, deve ter agradecido ao Temer, né, porque o Temer certamente conversou com Alexandre de Moraes, que foi quem ele indicou para o Supremo. Era ministro da Justiça de Temer. Então, certamente, Temer costurou essa... Então, agora é esperar esse futuro. Tomou a iniciativa de ceder e de levantar uma bandeira de paz, né? Deu um ensarilhar armas ou embainhar a espada, né? E agora é a vez do outro que está sentindo também a mesma pressão dos caminhoneiros, pressão do povo, né, impedido de sair à rua, né, pressão de 2 senadores entraram com novo pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, né? Então há pressões para que acabe esse atrito, né? E atrito movido por esse inquérito, né? Bom, claro que se fosse diferente, né, o presidente fosse instigar a população a fazer alguma coisa no Supremo, ia ter uma péssima repercussão, inclusive internacional, né? Então, é uma nota de pacificação. Agora, tem aqui o protagonismo dos caminhoneiros. Foram eles que provocaram, né, ao parar a reação do presidente. Opa, estão parando o país? Não dá. Eles, inclusive, hoje deram garantias ao presidente que as manifestações que ainda existem perdurarão apenas até domingo, né? Houve uma nota aí do Ministério da Infraestrutura dizendo que as estradas estão desbloqueadas. Eu falei com o pessoal de Rio Verde, né? Lucas do Rio Verde, que é um grande centro, vai ser um grande trocamento ferroviário, um grande centro produtor agrícola, não está normalizado, não, né? Por exemplo, tem ordem de prisão do Zé Trovão. Se prenderem o Zé Trovão, parece que é botar gasolina no momento em que o incêndio está sendo apagado. A expectativa é que não haja, que haja um encolhimento, né? Como contrapartida, um encolhimento desse arbítrio das prisões, né? Também, como consequência, né? Se entra o devido processo legal, já é diferente. Esse professor de Santa Catarina, nem mesmo na audiência de custódia, ele foi liberado, porque a audiência de custódia era um juiz a serviço de Alexandre de Moraes, do Supremo. Então, fica na mesma, né? Então, a busca de uma solução agora, nesse momento. Agora, é interessante que aquela história de não avisaram os russos, não avisaram o Barroso. E o Barroso fez um discurso hoje, chamou o presidente de farsante, covarde, bizarro, de retórica vazia, seguido por fanáticos que fazem a monetização da mentira, que envergonha o Brasil, que não cumpriu palavra. Uau! Barroso não sabia da pacificação, né? E entrou com tudo.
Lira também não sabia, porque também deu uma declaração, estou vendo aqui, né, decisões inconstitucionais não se cumprem. Ninguém é obrigado a cumprir decisão inconstitucional, né? O presidente da Câmara. Então, vamos torcer para que no dia de amanhã as pessoas muito apressadas em em adotar medidas e ideias finais, né, que pensem que política é isso, né? É onda. Como dizia Magalhães Pinto, a política é como uma nuvem. A gente olha e está de um jeito, daqui a pouco a gente olha de novo e já está de outro. De Brasília, Alexandre Garcia.